Hallo Leute, olá pessoal, herzlich willkommen, seja bem-vindo. O vídeo de hoje tem por tema os casos no alemão, die Fälle in Deutschen, e faz parte da série de vídeos Deutsch für alle, alemão para todos e todas, que é uma iniciativa do projeto de pesquisa Desenvolvimento de Material Didático Complementar para Aprendizes Brasileiros de Alemão, coordenado por minha pessoa. Temos na língua alemã 4 casos, que são der Nominativ, o nominativo, der Genitiv, o genitivo, der Dativ, o dativo, e der Akkusativ, o acusativo. Bom, se você já está estudando alemão, a depender do nível no qual você se encontra, é provável que você já conheça um ou outro desses casos, talvez todos os casos. E se você está começando agora, talvez fique um pouco meio estranho, porque é uma coisa que nós não temos na língua portuguesa, e talvez você esteja se perguntando agora, mas o que é, afinal, esse nominativo? O que é esse bendito genitivo, esse dativo, esse acusativo que eu nunca ouvi falar na vida? Bom, vou tentar para vocês, nesse videozinho, pegar um exemplo de uma frase da língua portuguesa e, partindo do português, chegar a um denominador comum e procurar uma relação daí com o alemão. Vamos lá. O homem dá o osso ao cachorro da vizinha. Então vamos focar no verbo. Temos aqui o verbo dar. Se perguntamos para o verbo, quem dá algo para alguém. Então é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele precisa de 2 complementos para que o sentido esteja completo. Então temos lá, o homem dá o osso ao cachorro da vizinha. A nossa primeira função aqui vai ser encontrar o sujeito dessa frase. Vocês devem lembrar das aulas de língua portuguesa que para eu encontrar o sujeito eu faço a pergunta quem. No caso aqui, quem dá o osso? E a nossa resposta nos dá o sujeito. Quem dá o osso? O homem. No alemão, a pergunta wer. Quem? Então temos o homem na função de sujeito. Então o que seria isso? Então vejam que a função de sujeito na língua portuguesa é equivalente ao nominativo no alemão. Então, sempre quando você vê esse nome nominativo ou nominativo, você vai saber que, estando a palavra inserida numa frase, ela vai estar no nominativo, na função de sujeito. Tá? É claro, eu estou falando de uma forma bastante abrangente, né? Se a gente for pegar detalhes e peculiaridades da língua, aí a gente pode chegar a outras conclusões. Mas de início vamos ficar por aqui, que nominativo, ou melhor, vamos ficar de acordo de que nominativo é equivalente ao sujeito na língua portuguesa, e numa frase você vai fazer a pergunta wer ou quem, tá? Seguindo na mesma frase, então temos lá. Quem dá algo a alguém. Então, o que o homem dá? Então, vocês devem lembrar que esse algo, quem dá algo ou alguma coisa, que isso na língua portuguesa lá das aulas, da análise sintática, a gente sabe que isso é o objeto direto. Então, esse algo ou alguém é o objeto direto. Então, o que o homem dá, que está ali no azulzinho, o osso. Então, na língua portuguesa, temos que o osso é o objeto direto, que é esse algo relacionado ao verbo. No alemão, was. Então, temos o osso, que é equivalente ao objeto direto do português. Então, temos que a função de objeto direto ela é equivalente ao acusativo, ou acusativo no alemão. Então, sempre quando você se deparar com esse acusativo, você vai, então, se lembrar que é um complemento, ou seja, ele nunca vai estar na posição de sujeito, sempre vai ser o complemento que vem após
o sujeito ou após o verbo, um complemento direto. A mesma frase, mudando de cor agora, né? Vamos para o vermelhinho. A quem o homem dá o osso? Então percebam, resolvemos a questão do objeto direto. Então aqui nós temos um elemento preposicionado, esse ao cachorro. Por isso que a gente pergunta a quem o homem dá o osso? E a nossa resposta ao cachorro. Então, por conta desse elemento com a preposição aqui, temos o nosso objeto indireto. Quem dá algo a alguém, para alguém. Então, esse a alguém ou esse para alguém, na língua portuguesa, é o objeto indireto, que no alemão me expresso por wem, a quem, wem. Então, temos ao cachorro na função de objeto indireto e que equivale ao alemão ao dativ. Então, quando você se deparar com o dativ numa frase, então pense nesse nosso objeto indireto, a esse a alguém. Então, imagino que esteja tudo bem por aqui, tá? Vejam que a coisa é simples, é só mesmo uma questão básica de abordagem. Se porventura você ainda estiver com um pouco de dificuldade em assimilar o que é o objeto direto, o que é o objeto indireto, eu sugiro que você procure até mesmo no YouTube rapidinho, objeto direto, objeto indireto, porque você entendendo o objeto direto, você entende o acusativo. Você entendendo o dative, ou melhor, você entendendo o objeto indireto, daí você vai entender o dative. Então, objeto direto, acusativo, objeto indireto, o dative. Então, voltamos para a nossa frase. Aí temos: o homem dá o osso ao cachorro da vizinha. Então, esse cachorro pertence a alguém? De quem é esse cachorro? De quem é o cachorro? Da vizinha. No alemão é o Wessen. Então, temos da vizinha na função de posse, que aqui eu vou chamar função de posse, para ficar mais claro para a gente. E a gente, então, tem que essa função de posse é equivalente ao genitiv no alemão. Mas o que seria, então, essa função de posse? É sempre, na língua portuguesa, geralmente expresso pelo de, da, do, das, etc. e tal. Então, tem um caso específico para isso na língua alemã. Bom, então temos. Vamos agora fazer um resuminho básico para que tudo fique claro. Então temos lá nominativo, função de sujeito. Faço a pergunta quem ou wer. Então, quem dá o osso? O homem, nominativo. Para eu descobrir o acusativo, que é equivalente à função de objeto direto, faço a pergunta was. O que? Do dativo, função de objeto indireto, pergunto wem. E do genitiv, o wessen. Chamo a atenção de vocês que aqui está faltando uma coisinha. Eu não coloquei aqui para não confundir demais a cabeça nesse exato instante. Mas perceba que temos o wer, quem, aí temos um a quem e temos um de quem. Então, por mais que você possa achar meio complicado eu ter diversos quem, se você for ver, aqui temos um a quem. Então, simplesmente memorize esse wem como a quem e memorize o wessen como de quem, que aí você não vai ter toda essa eventual complicação gramatical. Se formos pegar esta frase e passar para o alemão, então temos o homem, der Mann, da gibt. Mas e agora? Veja lá. No português, quem dá algo a alguém. Então perceba que a estrutura do alemão é a que tem uma inversão. Então, quem dá a alguém algo. Então perceba que o objeto indireto ele vem antes do objeto direto.
E aqui ainda nós temos o complemento de posse, que ainda faz parte dem Hund. Então não é qualquer cachorro, é der Nachbarin. Então temos, der Mann gibt dem Hund der Nachbarin den Knochen. E o Knochen quase que ficou debaixo da câmerazinha. Então percebam, nominativ, accusativ, dativ und genitiv, mas essa classificação ela é uma forma simplesmente didática. Se formos ver numa gramática alemã, escrito em alemão para alemães, eles vão daí ter uma outra ordem classificatória. Aí vamos ter primeiro, e eles chamam de caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4. No caso, o caso 1 seria der Nominativ, o caso 2, der Genitiv, o caso 3, der Dativ, e o caso 4, acusativo, mas isso não nos interessa. Igual, tanto faz. Nesse primeiro momento, preciso saber que essa coisa denominada caso, na verdade, ela não é tão estranha. A nomenclatura, sim, que é um pouco diferenciada, mas são coisas que nós temos na língua portuguesa. Então, o primeiro passo é entender o que é isso e entender como localizar. Um outro passo aí é descobrir em que momentos que eu vou ter esse dativo ou esse acusativo, porque o que vai acontecer também? Eu vou ter verbos, que daí não vai funcionar essa perguntinha, o que ou a quem, que ele tem uma regência própria, isso nós temos na língua portuguesa também, e eu vou ter também preposições, que serão regidas pelo acusativo, outras preposições pelo dativo, outras preposições regidas pelo genitivo, mas essa é uma outra história. Então, assim, esse videozinho inicial é simplesmente para dar esse gostinho, para vocês saberem que existem no alemão 4 casos, quais são esses casos, e mais ou menos a relação com a língua portuguesa é só, na verdade, uma primeira noção. Nos próximos vídeos vou falar detalhadamente sobre o nominativo, acusativo, dativo e genitivo, vou falar daí separadamente por cada caso, e daí me aprofundar um pouco mais em cada caso. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.